Olá, querido irmão, querida irmã. É com grande alegria que hoje venho me reunir com você neste momento de fé e de reflexão. Que bom ter você aqui. E saiba que não é por acaso que você está ouvindo esta mensagem. Deus conduz os nossos passos. E se Ele permitiu que você chegasse até aqui, é porque Ele tem algo precioso para falar ao seu coração. Muitas vezes, a vida nos leva por caminhos de pressa, preocupações e incertezas, e acabamos nos esquecendo de parar, respirar e ouvir a voz do Senhor que nos chama a descansar nele. Mas hoje, este é um tempo separado para você ser renovado na presença de Deus. Um tempo para fortalecer sua alma e para lembrar que você nunca está sozinho, porque o Senhor caminha ao seu lado em todos os momentos. Quero que você receba esta mensagem como um abraço espiritual, cheio de carinho e esperança. Independentemente das lutas que você esteja enfrentando, saiba que Deus já preparou um propósito e uma saída para a sua vida. Ele é especialista em transformar dores em testemunhos e lágrimas em alegria. Então, fique firme, porque esta palavra que você vai receber é para edificar sua fé e reacender a chama da esperança em seu coração. E antes de seguirmos adiante, quero lhe pedir um gesto simples, mas muito importante para este trabalho. Inscreva-se neste canal, ative o sininho para receber sempre as novas mensagens, deixe o seu like e compartilhe esta palavra com alguém que também precisa ouvir uma voz de consolo e de encorajamento. No final, não se esqueça de comentar o que esta palavra falou ao seu coração, porque o seu testemunho também pode abençoar outras vidas. Querido irmão, querida irmã, agora que já nos conectamos nesta atmosfera de fé, eu lhe convido a permanecer comigo até o final deste vídeo, porque o Senhor certamente vai falar poderosamente ao seu coração. Palavra do dia, mensagem e oração da noite. Hoje o Senhor nos convida a refletirmos sobre um tema profundo e necessário, a verdadeira liberdade que Ele deseja para cada um de nós. A passagem que será a base da nossa mensagem está no livro do profeta Jeremias, capítulo 34, versículo 17, onde está escrito: Portanto, assim diz o Senhor, vós não me ouvistes para apregoardes a liberdade, cada um ao seu irmão e cada um ao seu próximo. Pois eis que eu vos apregoo a liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a pestilência e para a fome. E farei de vós motivo de horror a todos os reinos da terra. Querido irmão, querida irmã, ao ouvirmos essa palavra tão forte, é natural que o nosso coração seja despertado para refletir sobre o que significa, de fato, ser livre. Muitas vezes pensamos que liberdade é simplesmente fazer o que queremos, sem restrições ou sem pensar nas consequências. Porém, a liberdade que o Senhor nos chama a viver é muito mais elevada e espiritual. É uma liberdade que envolve obediência, compromisso e amor ao próximo. No tempo do profeta Jeremias, o povo de Israel vivia uma realidade de infidelidade a Deus. Eles tinham recebido instruções claras sobre como deveriam tratar seus irmãos, especialmente aqueles que eram escravos. Havia uma ordem divina de libertar os servos hebreus no 7º ano, mas em muitos momentos o povo não obedeceu. Eles chegaram até a fazer alianças de liberdade, mas logo voltaram atrás, retomando os servos como se nada tivesse sido estabelecido diante de Deus. Essa atitude demonstrava um coração endurecido, que queria os benefícios da promessa sem a responsabilidade da obediência. E aqui está um alerta poderoso para a nossa vida hoje. Quantas vezes nós também nos comprometemos diante do Senhor, fazemos promessas em momentos de dificuldade, mas depois que as coisas se acalmam, voltamos atrás? Quantas vezes dizemos, Senhor, se o Senhor me ajudar nesta situação, eu serei fiel, eu mudarei de atitude, eu buscarei mais a Tua presença. Mas quando a resposta vem, muitas vezes esquecemos o que prometemos. É sobre isso que Jeremias está nos alertando neste versículo.
O Senhor declara que, já que o povo não quis proclamar a liberdade como ele havia ordenado, ele mesmo iria proclamar uma outra forma de liberdade, mas esta seria dura e dolorosa. Liberdade para a espada, para a pestilência e para a fome. Ou seja, liberdade para que as consequências do pecado viessem sobre eles. É como se Deus estivesse dizendo: se vocês não querem obedecer e andar no meu caminho de vida, então estarão livres para colher os frutos das suas próprias escolhas. Querido irmão, querida irmã, essa mensagem é muito atual. Vivemos em um mundo que clama por liberdade, mas que muitas vezes confunde liberdade com libertinagem. Muitos desejam viver sem regras, sem limites e sem a direção de Deus. Porém, uma vida distante do Senhor, mesmo parecendo livre, é uma vida de escravidão espiritual. Jesus nos disse no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso nos mostra que a verdadeira liberdade não está em fazer tudo o que a carne deseja, mas em viver debaixo da graça e da vontade de Deus. A palavra do dia, mensagem e oração da noite nos conduz a refletir que a obediência ao Senhor não é um peso, mas sim o caminho para uma vida de paz, segurança e plenitude. Quando obedecemos a Deus, não estamos perdendo a liberdade, mas sim encontrando a verdadeira liberdade, aquela que liberta o coração da culpa, da opressão e do medo. Hoje o Senhor nos convida a olhar para dentro de nós mesmos e avaliar: temos sido fiéis aos compromissos que fazemos diante dele? Temos tratado nossos irmãos com justiça, respeito e amor, como ele nos ordena? Ou será que estamos vivendo uma fé de conveniência, onde buscamos a Deus apenas quando nos é favorável? Deus deseja que vivamos uma vida marcada pela obediência e pela fidelidade. Ele nos chama a proclamar liberdade ao próximo, a não reter perdão, a não manter o coração preso a mágoas, rancores ou injustiças. Porque a mesma medida que usamos para com os outros será usada para conosco. Querido irmão, querida irmã, que esta palavra comece já a despertar em você um desejo de viver a liberdade verdadeira que vem do Senhor. Uma liberdade que não se resume a um momento, mas que transforma nossa vida inteira. Amado irmão, amada irmã, seguimos agora para um momento de aprofundamento espiritual. A palavra do dia, mensagem e oração da noite nos leva a refletir com mais atenção sobre o que o Senhor declarou por meio do profeta Jeremias. O versículo que temos como base é: portanto, assim diz o Senhor, vós não me ouvistes, para apregoardes a liberdade, cada um ao seu irmão e cada um ao seu próximo. Pois eis que eu vos apregou a liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a pestilência e para a fome. E farei de vós motivo de horror a todos os reinos da terra. O que está acontecendo neste contexto histórico é de extrema importância. O povo de Israel tinha recebido uma ordem clara: libertar os escravos hebreus no 7º ano, conforme descrito em Deuteronômio capítulo 15, versículos 12 ao 15, onde o Senhor ensina que, após 6 anos de serviço, o servo deveria ser liberto e não sair de mãos vazias, mas receber provisão abundante do seu Senhor. Essa era a forma de Deus mostrar que a verdadeira liberdade vinha acompanhada de justiça e generosidade. Contudo, o povo não levou a sério esse mandamento. Houve um momento em que, pressionados pelo contexto de guerra e ameaça de invasão babilônica, eles até chegaram a libertar os servos, talvez como uma tentativa de buscar o favor de Deus. Mas logo depois, quando a pressão diminuiu, voltaram atrás em sua decisão e reconduziram os servos à escravidão. Esse ato de desobediência foi considerado uma afronta direta à aliança feita diante do Senhor. E aqui vemos algo muito importante. Quando Deus nos chama para obedecermos, Ele não deseja apenas palavras bonitas ou gestos superficiais.
Ele deseja compromisso real, perseverança e constância. O Senhor se agrada quando nossas atitudes confirmam o que declaramos com nossos lábios. Em Isaías, capítulo 29, versículo 13, está escrito: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. Essa palavra se encaixa perfeitamente no que aconteceu com Israel naquele tempo. Agora, trazendo para os nossos dias, precisamos refletir. Será que também não temos vivido de forma parecida? Quantas vezes fazemos votos diante do Senhor, mas ao invés de cumprir, voltamos às velhas práticas? Quantas vezes prometemos que vamos mudar, que seremos mais fiéis, mais amorosos, mais obedientes, mas, quando as circunstâncias parecem se acalmar, deixamos de lado tudo aquilo que nos comprometemos a fazer? A palavra em Jeremias é um alerta. Se não escolhemos viver a verdadeira liberdade em Cristo, corremos o risco de viver a falsa liberdade do pecado. Deus declarou que proclamaria sobre aquele povo uma liberdade dolorosa. Liberdade para a espada, para a fome e para a pestilência. Isso significa que, quando rejeitamos a vida abundante que o Senhor nos oferece, acabamos por colher os frutos da desobediência. Mas aqui também há uma mensagem de esperança. Porque a Bíblia nos mostra que mesmo diante da infidelidade humana, Deus sempre prepara um caminho de restauração. Jesus Cristo veio ao mundo exatamente para nos libertar dessa escravidão do pecado e nos conduzir a uma nova vida. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 5, versículo 1, declara: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Veja como essa palavra é atual e prática. Assim como Israel libertou os servos e depois os aprisionou novamente, muitas vezes nós também libertamos certas áreas da nossa vida, mas depois voltamos a colocá-las em cadeias. Talvez você tenha experimentado libertação de um vício, de uma mágoa, de um hábito destrutivo, mas ao longo do tempo acabou voltando a se prender a isso. Essa é a luta diária do ser humano. Permanecer firme na liberdade que Cristo nos dá. É por isso que Jesus nos alertou no Evangelho de Mateus capítulo 12, versículos 43 ao 45, sobre o espírito imundo que, ao ser expulso, volta e encontra a casa vazia, trazendo consigo outros 7 espíritos piores. Ou seja, se não preenchermos nossa vida com a presença de Deus, corremos o risco de voltar a velhos padrões ainda mais aprisionadores. Querido irmão, querida irmã, a verdadeira liberdade não é simplesmente estar solto para fazer o que quiser, mas estar em comunhão com aquele que nos guia em amor e verdade. Obedecer a Deus é o caminho mais seguro, porque Ele nos livra das consequências destrutivas do pecado. O Senhor nos chama a proclamarmos liberdade, mas não apenas no sentido físico ou social. Ele nos chama a proclamar liberdade espiritual ao próximo, libertando-o através do perdão, da compaixão, da misericórdia e do amor. Pense nisso. Quantas vezes você já manteve alguém preso dentro do seu coração por falta de perdão? Quantas vezes já segurou ressentimentos, mesmo sabendo que isso lhe fazia mal? Deus nos chama hoje a soltar essas correntes, a proclamar liberdade de verdade, porque quem perdoa é quem mais se liberta. A mensagem de Jeremias também é um convite para sermos coerentes. Assim como Deus ficou indignado com o povo que libertou e depois prendeu novamente, Ele também nos chama a sermos fiéis e firmes nas decisões espirituais que tomamos. Não basta começar bem, é preciso perseverar até o fim. E aqui entra uma promessa maravilhosa de Deus. Em João capítulo 8, versículo 32, Jesus disse: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Essa verdade é o próprio Cristo que nos ensina a viver não apenas livres das cadeias do pecado, mas também livres da culpa, do medo e da condenação. Querido irmão, querida irmã, se hoje você sente que tem áreas na sua vida que ainda estão presas, saiba que o Senhor está lhe chamando para viver a liberdade plena. Ele não quer apenas libertar você superficialmente, mas deseja que você seja transformado por completo. Amado irmão, amada irmã, chegamos ao momento final desta mensagem, mas não ao final daquilo que Deus deseja realizar em seu coração. O encerramento de hoje precisa ser não apenas uma conclusão, mas um convite à transformação, à renovação da fé e a uma entrega verdadeira à liberdade que o Senhor nos oferece. Quando olhamos para a passagem de Jeremias capítulo 34, versículo 17, entendemos que o povo de Israel experimentou as consequências da sua desobediência. Eles ouviram a palavra de Deus, chegaram até a praticar parcialmente, mas logo voltaram atrás, demonstrando que seus corações não estavam realmente comprometidos. E como resultado, Deus permitiu que eles provassem a falsa liberdade, aquela que leva à dor, ao sofrimento e à vergonha. Mas aqui está algo maravilhoso. A Bíblia não nos mostra essa história apenas para nos entristecer, mas para nos alertar e nos direcionar ao caminho certo. O nosso Deus não deseja que vivamos presos em correntes de pecado, de culpa, de medo ou de falta de perdão. Ele nos chama para uma vida de verdadeira liberdade em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 8, versículo 1, afirma: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa palavra é como uma chave que abre uma porta. Quem está em Cristo não precisa mais viver preso à escravidão do passado. Nenhuma condenação existe para quem se entrega ao Senhor, porque Ele já levou sobre si na cruz toda a nossa dívida. Querido irmão, querida irmã, quantas vezes você já se sentiu aprisionado pelos erros cometidos, pelas escolhas erradas ou pelos pecados que não consegue esquecer? Quantas vezes você já carregou um peso no coração, acreditando que não poderia mais recomeçar? Mas saiba de uma coisa: Deus não é um Deus de condenação. Ele é um Deus de restauração. A liberdade que Ele nos oferece não é parcial, é plena e está disponível para todo aquele que se volta para Ele de coração sincero. É por isso que Jesus declarou em João capítulo 10, versículo 10, O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A vida abundante que Cristo nos promete é uma vida cheia de sentido, de paz, de alegria e de esperança, mesmo em meio às lutas. A verdadeira liberdade não significa ausência de problemas, mas significa que em todas as circunstâncias sabemos que estamos guardados e sustentados pelo Senhor. Muitas vezes buscamos liberdade em lugares errados. Algumas pessoas procuram na riqueza, acreditando que, tendo muito dinheiro, estarão livres dos problemas. Outras buscam em relacionamentos, pensando que alguém poderá preencher o vazio do coração. Outras ainda procuram em prazeres momentâneos, vícios ou distrações passageiras. Mas todas essas fontes acabam se mostrando enganosas, porque a verdadeira liberdade só pode ser encontrada em Cristo. Quando o Senhor nos chama a proclamar liberdade ao próximo, Ele também está nos ensinando a sermos instrumentos de cura e restauração. Talvez você conheça alguém que está preso em amarguras, em vícios, em traumas ou em sentimentos de derrota. O seu papel como servo de Deus é proclamar liberdade a essa pessoa através da oração, da palavra de encorajamento, do perdão e da demonstração de amor. Assim como você foi alcançado pela graça, outros também podem ser alcançados por meio da sua vida. E lembre-se, a obediência é o caminho para permanecer nessa liberdade.
Não basta apenas experimentar um momento de libertação. É preciso andar diariamente com o Senhor, escolhendo a cada dia obedecer à sua voz. A Bíblia nos ensina em Tiago, capítulo 1, versículo 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A verdadeira fé não se limita a ouvir a mensagem, mas se manifesta em atitudes de obediência e fidelidade. Querido irmão, querida irmã, talvez hoje você esteja enfrentando uma luta silenciosa. Pode ser um medo que insiste em roubar a sua paz, uma tristeza que parece não ter fim, ou até mesmo um pecado que você tem dificuldade de vencer. Mas eu quero lhe dizer, o mesmo Deus que libertou Israel do Egito, o mesmo Cristo que ressuscitou dos mortos, é o mesmo que está aqui agora, pronto para libertar você. Não há corrente que ele não possa quebrar, não há prisão que ele não possa abrir, não há vida que ele não possa transformar. A palavra do dia, mensagem e oração da noite nos leva a renovar nossa esperança. Se o Senhor proclamou liberdade, é porque Ele deseja que você viva de forma plena, com o coração livre daquilo que o prende. E essa liberdade começa no interior, quando você decide entregar-se por completo a Ele. Hoje Deus está lhe chamando para um recomeço. Não importa quantas vezes você tenha falhado, quantas vezes tenha voltado atrás em suas decisões, o Senhor ainda está de braços abertos para lhe receber. Ele é o Deus das segundas chances, o Deus que renova, que restaura e que levanta. Então, não permita que as acusações do inimigo lhe mantenham preso. Não permita que os erros do passado determinem o seu futuro. Tome posse hoje da promessa de liberdade que Cristo conquistou na cruz por você. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Receba esta palavra como um selo sobre o seu coração. A liberdade que Deus lhe oferece é definitiva e ninguém poderá tirá-la de você. Caminhe nessa verdade, persevere na obediência e proclame essa mesma liberdade àqueles que estão ao seu redor. Querido Deus, neste momento nós nos colocamos em Tua presença com corações agradecidos pela Tua palavra que nos trouxe vida, esperança e direção. Pai amado, reconhecemos que muitas vezes falhamos, que já voltamos atrás em compromissos feitos diante de Ti e que nem sempre proclamamos a liberdade ao próximo como deveríamos. Mas hoje, Senhor, pedimos o Teu perdão. Lava-nos com o sangue de Jesus e renova em nós um espírito reto e obediente. Senhor, pedimos que Tu quebres todas as correntes que ainda aprisionam o nosso coração. Onde há medo, que entre a Tua paz. Onde há culpa, que entre o Teu perdão. Onde há mágoa, que o Teu amor transborde. Liberta-nos, ó Deus, de tudo aquilo que nos afasta da Tua vontade e ajuda-nos a caminhar em obediência, vivendo a verdadeira liberdade que o Teu Filho conquistou na cruz. Pai querido, também Te apresentamos aqueles que estão ao nosso redor, nossos irmãos, familiares e amigos que ainda vivem presos em vícios, traumas e pecados. Usa-nos como instrumentos de libertação, para que possamos proclamar a Tua palavra de amor e de esperança. Que a Tua luz brilhe sobre cada vida, trazendo restauração, cura e salvação. Obrigado, Senhor, porque sabemos que em Cristo não há condenação, mas sim graça abundante. Ajuda-nos a permanecer firmes na Tua palavra e a não retroceder diante das dificuldades. Que possamos viver cada dia como testemunhas vivas do Teu poder libertador. Nós oramos confiando em Tuas promessas e declaramos que somos livres em nome de Jesus Cristo. Amém. Querido e amado irmão, querida e amada irmã, se esta mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe com alguém que precisa desta palavra e comente aqui embaixo o que o Senhor falou com você hoje. O seu testemunho é importante e pode abençoar muitas vidas.